Capítulo 29, a visão de Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Então veja que Dona Laura usa esse termo aqui, embriague-se de serviço útil. Interessante, né? Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. E, olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor, acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero, não quero. Calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se. Ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente, olha a metáfora aí, é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Grandes lições aí, não é? Já notamos que a Narcisa conhece esse caso, vai dar a entender mais para frente. E sempre assim. No trabalho da recuperação, da regeneração de uma alma, existe aqueles que ajudam a levar a cruz, né? Como o Cirineu ajudou a Jesus. Mas quem tem que carregar é o próprio. É a própria pessoa que precisa envidar esforços para sarar. Não adianta vir ao centro e você fazer uma entrevista e a pessoa querer resolver o problema só tomando passe. Não resolve. Passe é uma terapia importante, às vezes até cura. Mas Jesus curou muita gente, né? Que depois voltou a errar. Então, o entendimento da doutrina espírita é trabalhar no espírito, na alma. Então, por isso ela fala assim. Não adianta só ela agir. É necessário que ele, e principalmente ele, tome atitude. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas voltava à mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo-o, Francisco, respondia ela, cordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia o irmão dos infelizes piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. Então, qual é a ação da benfeitora? Que é o que nós também aqui na casa podemos fazer. Palavras de consolo e o passe. O estudo da palestra, a recomendação do
estudo do Evangelho, da pessoa implantar o Evangelho no lar, o resto é por conta da pessoa. Né? Senão seria muito fácil. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, finda a operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Olha, aquela exemplificação da enfermeira edificava o bem como o mal, veja aí, em toda parte estabelece misterioso contágio. Então, ambas estas situações normalmente são forças, tanto o bem quanto o mal, muito mais o bem, claro, mas que também podem contagiar as pessoas, né? Quantas vezes uma pessoa, 2, 3, começam uma atitude negativa e os outros que estão observando também acompanham como se e começam também a fazer a mesma atitude, né? Às vezes até são pessoas consideradas pela sociedade boas, tranquilas, serenas, mas na hora que alguém dá aquele primeiro passo na maldade, os outros vão junto, né? Como que a expor o que verdadeiramente somos. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-me-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei, impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? Seria o que todos nós, indagaríamos. Provavelmente deve ser um obsessor, provavelmente um espírito que o está perseguindo. Achou aí, Ricardinho? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico. Veja, a partir de agora, até quase no final do capítulo, eu quero que vocês prestem atenção. Porque não há necessidade de perguntar depois, mas por que ele estava vendo o próprio cadáver? Ela vai explicar. Ela vai dar muitas informações, a começar por essa. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico. Vai listando. E veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Mais uma característica. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço gastou muito tempo. Lembram-se da frase lá que o homem está onde está o seu coração? O sentimento dele, o comportamento, a psicologia dele estava voltada toda para aquele ritmo de vida. Isso imprime na mente uma marca, assim como quem trabalha no bem e evolui. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Está fazendo o desenho dele, hein? Não valeram socorros das esferas mais altas. Quer dizer, houve uma tentativa de interferência, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Então eu pergunto para você, se ele fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna, ele cultivou isso aqui?
Não cultivou. Você vê como a vida é uma construção do dia a dia, né? Por isso que o Chico fala, né? Ninguém pode fazer um novo fim, né? Ou um novo começo, mas pode começar de novo e fazer um novo fim. Isso a cada segundo do dia. E isso que é uma das maiores belezas da doutrina espírita. Esse esclarecimento. Então ele está aqui, ó. Nunca teve exercícios, leitura. O que importava para ele era a matéria, o corpo, a vida, o agora. Não é? Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Então, nesse momento, o espírito, o perispírito dele, né, de Francisco, em razão dessa situação do verme, ele se assustou, ele saiu do túmulo, saiu do cemitério. Começou, então, a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais, ó intercessão, e rogaram sua internação da colônia. Veja, ele fala aqui, né? Mas é claro que os pais tendo os créditos, não é necessariamente só por ter os créditos que ele será acolhido, não é? Isso é feito uma solicitação dos pais, mas também vão ser ouvidas a equipe espiritual, que delibera sim ou não. Não é por ter só o crédito. Às vezes vai falar assim, não, ele ficar lá para ele vai ser melhor agora, nesse momento. Não, é possível que ele venha aqui e consiga receber um tratamento, uma terapia, ainda que seja difícil, vamos trazer. Então tem essa, né? Trouxeram os samaritanos quase à força. Tá vendo? Vai vendo as características, cada frase, cada palavra. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Então já está dado um diagnóstico, ele vai ficar muito tempo ali. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Então agora ele vai falar do pai dele, o genitor. Né? É interessante que é pai, mas mais que pai, ele é o quê? Irmão. Foi pai, possivelmente na última reencarnação. Então guarda, você vê como é importante também esse ascendente consanguíneo. Não é de todo uma coisa. A família aqui na Terra é muito importante. Então ela estabelece esses vínculos e, claro, sorte, entre aspas, né, vamos dizer essa palavra, daquele cujo pai, cuja mãe, ou até cujo filho, ou irmão, tem méritos e possa, numa situação dessa, intervir por você, por mim, por qualquer um aqui do lado de lá. Ele tinha. Já veio 2 vezes, é o genitor, né? E experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou,
Compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco esclareceu a velhinha atenciosa. É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Aí, veja. Então agora ela vai entrar na explicação ainda mais propriamente dita, específica, embora ela já deu muitos elementos. Por si só já estariam explicando essa situação inusitada, né? E você viu que o parágrafo anterior é muito sensível, né? O pai vindo e se ajoelhando ao filho, uma coisa que vai realmente, toca a gente. Até pedi para ela ler porque eu acho que eu não ia aguentar. Perdoasse o gesto humano. O que significa isso? Que ele é um espírito mais elevado. Mais elevado. Porque é um gesto humano você se ajoelhar. Há algo de errado em si? Há algo errado em se ajoelhar? Não há nada de errado em você se ajoelhar. Não há nada de errado. Mas é para você ver a grandeza da alma. Humildade. E agora ela fala, ó, a visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Muitos. Eu ia comentar isso, mas falei, como ela vai falar? Esse caso aqui não vamos dizer, exceção, não. É corriqueiro. Pelas características que nós estamos vendo que é da população. Boa parte da nossa população. Então, depois que desencarnou e a pessoa não cultivou na vida física, que o bom é você desencarnar e desencarnar tudo. Claro, alguma coisa fica, né? Algum apego nosso, mas que seja leve. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto e vindo o sopro renovador, não abandonam. Para um pouquinho aí. Sim. Vamos vendo. Olha aí, ó. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, e quando vem a morte, que é o sopro renovador, não abandonam. De todas as formas possíveis, não o abandonam. Fisicamente, mentalmente, tudo que você possa caracterizar esse apego, porque não é só físico. Porque um apego físico na Terra, em termos de qualquer construção que você faça, um apego ao seu trabalho, um apego à família, coisas boas ou apegos ruins, tanto faz um ou outro, essa sua ação leva naturalmente a formação de, vamos dizer assim, um apego também psíquico, mental, espiritual. Entendeu? Eu falei? Então a gente constrói. É o que a gente tem dito ao longo desse capítulo. Ele construiu. Né? Então ela está explicando. Já ela vai falar a frase lá. Vai lá. Repelem quaisquer ideia de espiritualidade
e lutam desesperadamente para conservá-lo. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. No caso foi o verme, não podia, para ele ou para tantos outros, podem ser outros os motivos que impelem ele sair dali. Cheiro, Qualquer a coisa. degradação do cadáver ali, né, do corpo. Especificamente foi o verme, que parece que tem uma utilidade, além de transformar, tem essa utilidade, tá vendo? Vamos lá. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. Olha agora. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Então ele não está vendo o perispírito dele, é uma criação mental dele. Ele é, Francisco, espírito e perispírito. Porque é interessante, né? Era só ele olhar no espelho. Não, esse sou eu. Então, existe uma confusão mental. Você vê que aqui, o que ela falou aqui, ó? Não reconheceu o pai, generoso e dedicado. Vai pegando as coisas. Não reconheceu o pai. Qual é o estado dele, mental? Perturbação. Então, aquela entidade, entre aspas, fictícia, que pode ser até vamos dizer, uma forma de pensamento fictício, que ele mentalizava, vinha atrás dele, porque era parte dele. Não é que vinha atrás dele com a finalidade de atormentá-lo, como se fosse um ser próprio e querendo amedrontá-lo. Não. Por isso a ação da nossa irmã no passe, na criação de uma nova mentalidade, vai ser um tratamento demorado. Quando que ele vai conseguir melhorar? Quando? Quando ele conseguir entendimento disso. Isso vai demorar para ele ter entendimento. E hoje ele vive, ele está precisando queimar isso aí. Então, esse espírito está precisando gastar a energia que ele acumulou negativa, até lá ele vai ficar com essa companhia aí. Ou com outros graus de perturbação. Então, ó, vamos ler de novo, Ju, a visão do cadáver, ó. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Aqui está no plural, então não é só nele, no caso dele, né? Outros também, ela já deve ter atendido que tinha essa mesma configuração mental. Isso deve ser corriqueiro. É. Corriqueiro. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. Ó, tá vendo? Aqui é a lição. Às vezes a gente dentro de casa, normal isso, pela nossa situação, a gente acaba adoecendo junto pelo problema que alguém está vivendo. Está errado. Olha a frase aqui. Ó. A gente tem que se preocupar, mas não nos deixar, né? Claro, pode dizer que às vezes numa situação dessa você tem até responsabilidade daquilo, né? Mas principalmente quem trabalha no auxílio a esses irmãos caídos, embora todo o carinho, todo o amor que você deve emprestar nas suas ações por ele, o quanto você tem, né, desse desprendimento, dessas virtudes, mas não se deixar contaminar. Porque senão você não auxilia edificando, como nós já vimos. A crisálida cola-se à matéria inerte,
mas a borboleta alçará o voo. Olha lá. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião da vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Essa visão do Francisco é uma forte criação mental deles mesmos.